Olá, neste argumento eu vou entrevistar o senador Cristóvão Buarque, do PDT do DF, sobre o tema do momento, que são as manifestações populares que tomaram conta das principais capitais e até mesmo das cidades do interior em nosso país. Senador Cristóvão Buarque, como é que o senhor interpreta essa onda de descontentamento que aflorou na sociedade brasileira? Eu acho que é o casamento de uma quantidade de jovens que têm consciência, mas se sentem órfãos de uma utopia, das classes médias e altas, e uma quantidade de jovens excluídos, que são órfãos dos serviços públicos. Uns são órfãos do futuro, que eles gostariam de sonhar. Os outros são órfãos do presente, onde eles não conseguem viver. Agora, por que isso surgiu? Por anos e anos de insistirmos sem ouvir o que esse povo fala, escolhendo o privado e não o público, nós, os políticos, o segredo e não a transparência, alianças espúrias em vez de pureza ideológica, e aos poucos fomos cansando. Depois disso, temos 20 anos de um mesmo governo, de Itamar até hoje, a mesma coisa, muda a cara, o estilo, Itamar, Fernando Henrique, Lula, Dilma, mas é a mesma concepção, se esgotou. A democracia que ficou corrompida, a estabilidade monetária que ficou ameaçada, as transferências de renda ficaram insuficientes e o crescimento econômico ficou empancado. As pessoas decidiram ir para a rua porque não vem dentro do Congresso, no Executivo, gente sintonizada com a alma deles. Não tem. Como sair desse impasse? Porque um dos slogans mais que ecoaram nessas manifestações é o povo unido governa sem partido. Como governar sem partido? Muito boa. Como sair disso, aliás, que você falou? Só tem um jeito. Bem, tem duas maneiras. Um é dizer, vamos segurar esse pessoal aí que eles cansam. Aí eles cansam por um tempo, virão depois, daqui a meses, talvez daqui a anos, se nós não fizermos as mudanças. É irresponsável isso. Querer vencer pelo cansaço esses jovens é uma irresponsabilidade. A outra saída é avançar nas propostas. Eu acho que a grande coisa seria uma reforma política radical. Que mudanças? Por exemplo, reduzir drasticamente o custo das campanhas eleitorais, para que todo mundo possa ser candidato sem precisar pedir dinheiro. Acabar com a reeleição para os cargos executivos e mesmo para cargos legislativos só uma reeleição. Permitir a eleição do candidato avulso, sem partido. Proibir alianças de partidos no primeiro turno. Não pode fazer aliança, porque isso corrompe. Cria uma falsa aliança. Na verdade, é uma coisa espúria. E uma quantidade de outras ideias que eu, pelo menos, coloquei num texto meu chamada Reforma Política Republicana. Eu creio que hoje a saída seria a reforma política, uma grande reforma política, mas radical, ousada. Deveria partir de nós e do Poder Executivo. Aí a gente estaria dizendo ao povo, estamos ouvindo. O que é que a gente vê a Dilma dizer pelos jornais e outros? Vamos ouvir. Não é mais ouvir, passou o tempo de ouvir. Agora é fazer o que eles estão gritando na rua que querem. Mudar a política completamente. Eles falam em apartidarismo. Não dá para ser apartidário, mas eu tenho uma proposta na minha. É uma moratória dos partidos. Durante 6 meses, os partidos acabam. 6 meses para criar novos partidos. Ou seja, permitir que houvesse uma reaglutinação de forças. Uma reaglutinação de forças. Sem regras, sem limitações. Sem limitações. Podemos até... Mas qual seria a vantagem? Qual seria o objetivo disso? A vantagem é porque hoje as pessoas de um partido estão muito mais próximas das de outro do que de outros. Porque, como disse o ministro Joaquim Barbosa, nós temos partidos de mentirinha. Nós temos clubes eleitorais. Nós nos juntamos porque queremos ganhar uma eleição e aquele é o melhor clube. Se a gente permitisse uma liberação total, com algumas regras, por exemplo, o programa ser previamente conhecido, todo mundo assinar que vai cumprir aquele programa, que perde o mandato se não cumprir, uma fidelidade radical a partir daí, porque os partidos não iriam mudar também. Porque hoje a fidelidade é difícil, porque o partido se apresenta de um jeito, a pessoa é eleita e o partido muda. Você é eleito por um partido de oposição, de repente acorda, lê o jornal e descobre que o seu partido está dentro do governo.
E quanto à proibição de alianças que o senhor está propondo, quer dizer que, por exemplo, na eleição presidencial, no primeiro turno, todo partido teria obrigação de apresentar candidatura própria? A minha ideia é essa, mas pode até não apresentar, mas não apoia outro, não dá o tempo de televisão. Entendeu? Para evitar barganha. Para evitar barganhas. Não dá tempo de televisão, não dá nenhum aporte. Se não quiser, não. E o que o senhor acha desse instrumento, desse expediente que existe em alguns países, do chamado recall? Sou favorável totalmente ao recall. Ou seja, se de repente uma manifestação como essa puder pedir a renúncia, agora não se vai atender só porque as pessoas pediram, se faz um plebiscito. Que podiam fazer, queremos um plebiscito. De repente a gente está dando uma boa ideia para eles. Queremos um plebiscito para saber se vamos zerar o jogo e fazer nova eleição, convocar uma eleição antecipada. Pode ser. Mas essa é a saída, a sua pergunta. Como sair disso? Avançando, apresentando propostas que essa juventude diga, é por aí que a gente vai mudar o país. E na sua reforma política se inclui o voto distrital para aproximar Eu divido o eleitor? 3 tipos, os deputados federais. Eu divido em 3 tipos. Deputados federais eleitos nacionalmente. Não representará nenhum estado. Ele representará o Brasil. 50. Depois, deputados federais eleitos pelo estado, como hoje. E depois, deputados federais eleitos por distrito. Quando você põe por distrito, você permite que pessoas simples, sem tradição política, se elejam. Porque no distrito é fácil. Você só precisa de sapato para ir de casa em casa. Quando você põe o estado, você permite que sejam eleitos pessoas que tenham um grupo por trás, negros. Entendeu? Candidato dos negros, candidato dos operários, que no distrital não consegue. E terceiro, quando você põe deputados que representam o Brasil inteiro, você quebra o corporativismo até mesmo local. Você vai eleger pessoas do Brasil inteiro. Claro que, como alguns me dizem, vamos terminar elegendo líderes religiosos, jogadores de futebol, artistas de televisão. Esse é o risco. Mas esses artistas iriam disputar com os grandes nomes do país. Por exemplo, os presidentes de partido. Eles não iam disputar para ser eleitos pelo estado deles. Disputariam pelo Brasil inteiro. Ulisses Guimarães era capaz de ter perdido a eleição seguinte em São Paulo. Ganharia no Brasil. Um personagem como Celso Furtado, que eu gostaria tanto de ver aqui, ele não se elegeria por nenhum estado sozinho. Pelo Brasil, sim. Roberto Campos, não sei se ele perdeu ou não a última eleição do Mato Grosso. Ele foi para o Rio de Janeiro. Ele foi para o Rio de Janeiro e perdeu, não? Ou ganhou? Não sei. Não. Mas mesmo assim, se ganhou, foi graças ao apoio de outros, não por ele. Até porque ele detestava fazer aquele trabalho de pedir voto, mas era um cara importante aqui. Então eu defendo esses 3. E o senhor não teme que isso desborde para uma situação incontrolável e o vandalismo supere o sonho? Claro. Supere a... Claro, porque eu disse que são 2 grupos de órfãos. Os órfãos de bandeiras utópicas para o futuro, que são os que já estão bem, que, por exemplo, andam de carro, mas não tem utopia. E os que não têm ônibus. E aqui, não a maioria, mas alguns que fazem parte, são alguns que estão, pelo desespero, capazes de tudo. E aí até quebrar coisas sem nenhuma finalidade política, quebrar, pela raiva. De um lado, falta de sonho, do outro lado, excesso de raiva. Essa é uma aliança muito perigosa. Senador, excelente reflexão. Acho que o momento demanda esse tipo de parar um pouco para refletir sobre o futuro, não só do Brasil, porque diversos países estão vivendo dilemas semelhantes. Não é? Eu gostei de ver o presidente, depois do meu discurso, Renan Calheiros, dizer que vai convocar um grupo, convidar quem quiser, de senadores, para discutir isso. Para organizar essa reflexão. Eu gostaria muito de ver 10, 15, 20 senadores fora dessas coisas do dia a dia, debatendo essa realidade. Daí talvez saia o que eu estou propondo, que é uma reforma política ou outra coisa. Eu acho que o centro hoje seria a reforma política. Senador, muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço. E acho que é um momento muito rico que a gente está vivendo. Sem dúvida. Nós acabamos de ouvir uma entrevista com o senador Cristóvão Buarque, do PDT do DF, sobre esse clamor popular, oriundo aí das manifestações que dominam as cidades, as principais cidades do Brasil. Aqueles que quiserem encaminhar sugestões, comentários ou críticas, podem ligar no Alô Senado no número 0800 612211 ou
acessar o nosso portal na internet no endereço www.senado.leg.br/TV. Até um próximo argumento aqui na TV Senado.